Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Agora já me lembrei de botar para gravar. Então, acompanhe aí a tela compartilhada. Com relação às Uhum. aulas, ó, nós temos aí o sétimo ano, na parte de física. Ah, professor, eu vou tirar foto e te mandar a Tá, atividade, viu? Assim que terminar a aula. ok. Então, ó, nós temos uma atividade para amanhã, que ela consiste aqui, ó. O petróleo é extraído do fundo do mar, infelizmente eu não gravei aula, mas tem alguns PDFs para responder. Então, dê uma olhada no PDF 1 da página 50, ela contém um pouco da extração. Aqui, ó, identificar como que o petróleo é extraído. Então essa é a atividade para ser entregue para amanhã. Quem não fez, por favor, entregar. Ah, não, essa daí eu já te entreguei, eu tô falando da semana passada, que você postou. Aham. Beatriz e Júlia entregaram. Joaquim, não esqueça de entregar Eu? a atividade, tudo bem? Tá. Já para a semana que vem, nós temos aqui identificar os tipos de petróleo e quais são os produtos que podem ser gerados por eles. Então, Fácil. é bem tranquilinho, né? Só vir aqui no Google. É gasolina, é Isso aí. plástico, é energia elétrica, Energia etc. elétrica, ele não produz diretamente energia Certa elétrica. parte, né? É. Mas aqui, ó, basicamente o petróleo, ele é configurado devido ao que a gente chama de grau API, ou seja, um grau de viscosidade. Deixa eu ver se tem uma foto melhor. E qual é a ideia? Quanto mais leve esse gás, esse petróleo, mais coisas boas tira dele. Uhum. Então aqui, ó, nós temos o petróleo, e o petróleo faz o seguinte, ó, ele passa por o que a gente chama de torre de destilação. O que é uma torre Torre de de destilação? destilação? Já viram falar desse nome? Não. A torre de destilação Não. é o seguinte: você, por exemplo, aquece. Pensa lá, por exemplo, quando os seus pais ou vocês mesmos estão fazendo, por exemplo, macarrão, arroz, algo do tipo. Sim. Vocês botam lá a água para aquecer, a água começa a Uhum. ferver. Se vocês Uhum. olharem a tampa da panela, vocês vão ver que tem várias gotículas de água nessa tampa da panela, certo? Sim. Certo. Então o que aconteceu? A água ela evaporou. Quando ela chega ali em cima, ela condensa, ou seja, ela vira o estado sólido. E Uhum. aí ela pinga de novo. Então a Uhum. destilação, ela é exatamente isso. Ou seja, eu Uhum. tenho um material e eu vou aquecer esse material. Então Que nisso, agora, você falando, acho que a gente aprendeu isso em química, né, Júlia? é bom que Acho que sim. a gente dá uma revisada. Né? Parece, né? Então qual é a ideia? Você vai aquecer ali o petróleo a uma temperatura de 400 graus Celsius. E aí o que acontece? Esse petróleo vai virar um vapor. Então nesse vapor ele vai começar a subir. Nisso que ele está subindo, a temperatura vai aumentando. Tá vendo aqui, ó, vapor? A temperatura vai aumentando, aumentando, aumentando. Então pensa assim, quando eu tenho uma mistura, sei lá, por exemplo, água e sal. Quando eu boto para poder ferver a água com sal, tanto a água quanto o sal, eles têm temperaturas de ebulição diferentes. Ou seja, eles viram vapor a temperaturas diferentes. Então, uma forma de eu separar esses caras é através da destilação. E como que eu separo? Eu vou aquecer esse material. No momento que eu aqueço, o que tiver a temperatura de fusão menor ou ebulição menor, ele vai evaporar primeiro. Então, por exemplo, eu tenho água e sal, por exemplo. A água ela vai evaporar muito mais rapidamente do que o sal. Então, a ideia da destilação é exatamente isso, ou seja, eu vou aquecer esse elemento, a água vai evaporar e ela vai subir. Nisso que ela vai subir, ela vai para algum lugar, né? E o que não for água, ou seja, o que for mais pesado, ele vai para outro lugar, ou seja, ele vai ficar lá embaixo. Pegou mais ou menos a ideia? Sim. Ó,
Então, só que qual é a ideia? Aqui, ó, ela vai funcionar exatamente nesse processo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma destilação simples. O que é uma destilação simples? Você vai separar apenas um material, ó. A foto não está das melhores, deixa eu ver. Acho que agora vai ter carregado. Ah, foi. Então repara, eu vou aquecer a minha solução e esse vapor que vai subir, ele vai vir aqui, vai ter um caminho por ele, ele vai ser resfriado e pronto. Aqui vai entrar a água, essa água vai ter a função de resfriar esse cara para ele poder ser separado. Então eu vou estar separando esse cara de outro. Isso aqui é muito bom se eu tenho, por exemplo, dois elementos químicos. Só que se eu tiver mais, que é o caso aqui do petróleo, eu vou precisar de temperaturas diferentes de aquecimento. Então eu vou aquecendo, tipo eu aqueço até 100 graus. Aí até 100 graus vai começar a sair um gás. Aí eu vou e coleto esse gás. Aí Sim, depois eu aqueço até 200. Aí vai sair outro gás, que não tinha saído de 100. Aí eu vou, pego e separo. Aí eu aqueço até 300. Aí vai sair mais um gás. Né? E eu vou fazendo isso, ou seja, eu vou aquecendo graduativamente e ele vai separando. É mais ou menos essa a ideia. E essa entendi. torre que ele faz essa destilação, ela tem que ser bem grande, bem alta, para poder permitir com que esse gás de 100 não se misture com esse gás de 200. Então, para a gente ter uma ideia, uma torre de destilação, ela é gigantesca. Olha isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, é uma torre de destilação. Olha o tamanho da torre, ela é gigantesca. Caraca, É, ó, é bem grande, para dar exatamente para esse gás, ó, destilar, se separar. Né? Isso Nossa. tudo você vai Ô, alterando louco. a temperatura, a pressão, olha lá, olha como é gigante, Ué, Bia tá na aula? né? Bem, bem Não gigante. vi. Então, a gente vai ter basicamente esse efeito da destilação e a gente vai aquecendo e vai separando. Acontece o que? Os elementos que são mais leves, geralmente são elementos mais puros. E eles têm o valor agregado a ele maior. Então, geralmente, são elementos mais caros. Por exemplo, os gases aqui, ó, esses gases podem ser, por exemplo, o gás natural, né? Que você também consegue extrair lá do petróleo. Então, o segundo elemento que a gente vai ter ali, ó, é a gasolina, depois tem o querosene, óleos leves, óleo combustível, ou seja, esses óleos a gente pode estar incluindo aí, por exemplo, óleos lubrificantes, né? No caso aqui são os óleos lubrificantes, mas esse aqui pode ser um óleo utilizado para uma queima, para algum processo de mistura, né? E aí, o que é que acontece? O que deu resíduo, ele é separado de novo e ele é aquecido de novo, para dar mais uma utilização para ele. Então o petróleo ele tem uma grande gama de aplicação, muita gama. Né? Tanto que quando você queima, por exemplo, esses gases, você pode gerar energia. Né? Como você tinha falado, energia, na verdade, o petróleo ele gera indiretamente energia. Quando você queima esse cara, ele vai gerar. E aí, acontece o que? Esses caras mais leves, como os gases e a gasolina, eles vão ter um preço maior. E o nosso Brasil, ele produz o que a gente chama de petróleo pesado. E o petróleo pesado, ele é basicamente composto de caras mais pesados, que são exatamente esses aqui, ó, óleos lubrificantes e tudo mais. Então ele não tem um valor tão agregado. Né? Existe, por exemplo, a Venezuela, a Arábia Saudita, que ele já tem petróleo um pouquinho mais refinado. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, Aham. a ideia do petróleo seria mais ou menos esse aqui, ó, né? Os produtos que são derivados deles, os tipos de petróleo que existem, né? Aqui tem várias fotos, né? Só ir pesquisando vocês vão achando, não é muito difícil. E aí, seguindo essa base de petróleo, o que a gente já viu é a parte de pressão, né? Começamos a ver pressão e tudo mais, e é o que a gente vai ver nessa aula, que a gente vai ver fluidos. Ou seja, quando a gente fala de um fluido, né, a gente está falando o quê?
desse cara que ele pode ser um líquido, que é, por exemplo, a água, um óleo, por exemplo, ou o próprio gás. O gás que a gente conhece, o ar que a gente respira, também é um fluido. E o interessante é que esse fluido ele tem comportamentos diferentes, ou seja, ele pode ter um comportamento, não sei se já ouviram falar, de um fluido laminar e um fluido turbulento. Já ouviram falar desse nome? Nunca. Já. Não? Então, o que é um Não. fluido laminar? Um fluido laminar é quando a gente pega, por exemplo, a mangueira e faz um esguicho na mangueira. Deixa eu ver aqui, ó. Mais fácil de vezes procurar em inglês. Aqui, ó. Então, por exemplo, um fluido laminar é exatamente o que esse cara aqui vai fazer, ó. Construir a presença online da sua empresa demanda esforço. E quando ela está pronta, Pronto. Oh, Então, ó, looks like there's lots of input from you guys. aqui, ó. O fluido laminar é isso aqui, ó. É um caminho por onde a água ela faz um caminho normal. Isso é um fluido laminar. Então aqui, ó, a gente tem Frozen, does it? It's just the wave seems to move backward. ali um experimento que ele Fascinating, tá fazendo, isn't it? que eu posso falar And I guess the- depois. Então, ó, isso aqui é um fluido laminar. Quando a gente vai irrigar alguma coisa, nós temos um fluido laminar. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Um fluido turbulento Até então meio que o caminho que a água tá fazendo. é um fluido que ele segue o caminho, ó, bonito, ó, tá vendo? Deu Essa pra água aqui, entender. ó, que ela tá seguindo Sim. uma lâmina, tá tudo bonitinho, direitinho. for you. Sim. But if all you're after is the Ou seja, laminar só part Entendi. and don't care about the shape, then que it's easy. isso também First, tem um fluido turbulento. O que é um fluido turbulento? Um fluido turbulento, turbulent flow. Um fluido turbulento é um fluido que ele não se comporta muito bonitinho. Então, ele vai ter uma pequena diferença. Depois a gente vê ali as formas que influenciam. Aqui, ó. A portion of this video was sponsored by Ó, aqui a gente está vendo Now. um fluido laminar. Olha como ele é bonito, ó. Né? E um Verdade. fluido turbulento é exatamente, por exemplo, isso aqui, ó. Dá pra ver, ó, que ele está seguindo, fazendo os redemoinhos, tá vendo? Que está fazendo os redemoinhos, uns caminhos diferentes. Ó, tá vendo que ele não está seguindo bonito, todo mundo liso, com um caminho direitinho? Vocês conseguem ver? Ó, Ah, tá. Entendi. tá vendo? Ó, esse aqui é o calor também, ó. Mostrando como funciona É o como calor. o laminar seguinte meio que uma ordem, né? É, né? olha lá, ó. Esse E aqui é um o planeta, ó. turbulento não. Olha lá, os gases, ó. Os gases, eles costumam ter um escoamento que a gente chama de turbulento. Ou seja, aí ele vai falar um pouquinho ali do cara que começou a estudar isso, papapá. Então, aqui, ó. Esse aqui seria um fluido laminar, ó. Que vai todo mundo andar ele normalmente. Mas o que acontece? O fluido turbulento, ele vai começar a criar vários vórtices no caminho, ó. Ou seja, em vez de ele estar em linha reta, ele vai começar a mudar. Aqui, ó, laminar boundary layer, ou seja, uma camada laminar. Conforme eu aumento a velocidade desse fluido, ele vai começar a se tornar mais turbulento. Ó, tá vendo que agora ele está todo cheio dando de voltinhas, todo estranho? Tá vendo? Uhum. Isso aqui é um fluido turbulento. Legal. E isso é bem interessante porque, ó, um fluido turbulento influencia em muitas coisas. O próprio nome turbulento, né? Quando o avião está voando. E aí o que acontece? O avião está voando, ele está tranquilo. Não sei se já viajaram de avião. Ou pelo menos viram em filme. Que aí o avião começa tipo, a dar umas tremidas. Que aí o cara fala assim, o piloto fala, vamos passar por uma área de turbulência. Ou seja, o que isso significa? Significa que ele vai passar por um lugar onde o ar está se comportando dessa forma. Então, em vez de estar todo mundo direitinho, retinho, vai estar todo mundo turbulento. Né? É mais ou menos essa a ideia. Ali, ó, a gente tem, por exemplo, a asa do avião, ó,
A asa do avião, ela vai provocar uma turbulência, ó. Olha que legal. Isso aqui é como se fosse o ar passando pela asa do avião. Tudo bem? Então aqui a gente vê as linhas laminares. E aqui a gente vê esse efeito aqui, ó, que é uma turbulência gerada pela asa do avião. Que é o que faz, por exemplo, a asa do avião subir ou descer. Ó, isso aqui é um teste, ó. Olha que interessante as fitinhas. Aqui eu tenho o escoamento laminar. E aqui eu tenho o escoamento turbulento, ó. Vocês estão vendo mais ou menos a diferença? Sim. Olha lá. Agora escoamento laminar, escoamento turbulento. É assim que eles fazem para poder testar, por exemplo. Ah, tá. Eu vi, entendi. E a ideia é o quê? Isso pode ser aplicado a qualquer coisa, ó. Por exemplo, quando a gente vai ter uma bolinha de golfe, se faz um estudo para ver se ele vai mais longe, se ele vai mais perto. A bolinha de tênis também. Tem que ter todo um estudo para ver como ela se comporta quando alguém dá uma tacada nela. E aí o que, que a gente consegue ver ali, ó? Ó, esse aqui é um escoamento, ó, turbulento, que ele está saindo tudo desengonçado. Aí ele vai falando um pouquinho, mas aqui a gente tem, ó, a bolinha de ping-pong, aonde aqui, ó, o ar ele é laminar e aqui eu vou ter um ar turbulento, né, ó, a bolinha fazendo no sistema turbulento. E é interessante o que? Essa turbulência ela depende muito, por exemplo, de alguns fatores, ó. Depende de um cara que a gente vai chamar de número de Reynolds. Aqui, ó. O número de Reynolds, ele é um cara que ele analisa se o escoamento ele é laminar ou turbulento. E ele vai depender de alguns carinhos bem importantes. Só vou dar uma simplificada para vocês o que significa esse cara aqui, ó. Eu vou ter exatamente, vai depender do diâmetro desse cara. Por exemplo, imagina que ele está passando por um tubo. Se esse tubo ele for muito pequeno, eu vou ter turbulência. Ou seja, o ar, o líquido, quando ele passa para o material, é como se ele fosse arrastado. Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês no vídeo. Fill a standard party balloon with water. Then, to show Não, não é esse. Aqui, ó. Quando o fluxo de ar passa, ou água, qualquer coisa passa para o material, repara que a ideia é que esse material, a água, por exemplo, ela tem uma viscosidade. Vocês sabem o que é viscosidade? Sabe, gente? O que é viscosidade? Não exatamente. A viscosidade é a capacidade do material de fluir. Por exemplo, se eu pegar um copo de água e virar ele para baixo, toda a água vai descer, certo? Então, a água ela é pouco viscosa, ou seja, ela não retém esse movimento, ela não gruda na parede. Mas se eu pegar o mesmo pote e colocar, por exemplo, mel, o que vai acontecer? Se eu virar ele para baixo, o mel vai cair todo de uma vez só? Ele não vai cair, ele vai começar a descer devagarzinho, não vai? Então, o que acontece? Eu vou ter que o mel ele é muito mais viscoso, certo? Por ele ser muito mais viscoso, significa o quê? Ó, por ele ser muito mais viscoso, significa que ele vai tender a se deformar mais do que os outros líquidos. E isso acontece porque quando o fluido está andando, ó, ele vai tender o quê? A aderir, ou seja, ele vai tender a fixar na parede. Então, por exemplo, eu tenho aqui o fluido. Esse fluido ele vai tender a agarrar nessa parede aqui, ó. Então esse cara não vai se mover muito. Mas os caras que estão vindo aqui para frente, ó, eles vão tender a se mover cada vez mais. Pegaram mais ou menos uma ideia? Aham. Beleza? É tipo. Biscoito meio que isso, né? Isso aí. Então a viscosidade, a capacidade que esse material tem, olha que interessante. Aqui a gente tem um exemplo de viscosidade, ó.
O primeiro material, olha como ele é muito mais viscoso do que os outros. Por quê? Ele virou o pote e ele já desceu tudo. Ó. Quer dizer, desculpa, ele é muito menos viscoso. Porque ele não adere à parede. Em compensação, olha os demais. Os demais, eles aumentam a viscosidade, ou seja, eles demoram a escoar. Ó. Tanto que a gente vê aqui, ó, que esse cara demora a escoar. Certo? Pegaram mais ou menos a ideia de viscosidade? Sim. Existe um cara que ele é muito interessante, que ele é Aham. chamado de betume. Já ouviram falar desse nome? Já. Eu acho que é betume. O betume, ele é um dos elementos que ele é líquido, só que a viscosidade dele é tão, mas tão alta, que ele quase não escoa. Ou seja, olha aqui, ó. Ó. Tanto que, olha aqui, ó. Ó, duas das experiências mais antigas. Tá, sai daqui. Não. Look at. Sai, sai. Que merda. Então, tanto que acontece. O betume, para você saber a viscosidade desse material, o que, que eles fazem? Eles fazem tipo um pote nesse nível e eles medem quanto tempo demora para descer tudo. Só que o betume, ele é tão viscoso, mas tão viscoso, que basicamente ele demora a poder descer. Tanto que o betume é utilizado, por exemplo, em asfalto. O asfalto, ele é viscoso. Só que ele demora a ter essa viscosidade. Ó, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Olha lá, ó, ele pegou e virou o pote de betume para baixo, ó, e nada desse pote descer, ó. Então ele tem uma viscosidade muito alta. Ó, ele está puxando ali e nada. Ó, aí ele faz um jeito ali, ó. Aí ele faz tipo uma força centrífuga, ou seja, ele bota para girar para ver se aumenta essa viscosidade. E com isso ele consegue medir ali a viscosidade do betume. Mas ela é bem elevada. Ó, a queda de uma gota de betume. Então, ó, ele colocou um betume, ó, isso aqui é betume. E ele colocou aqui, ó, para ele poder fazer, para ele poder cair. Sabe o que é mais interessante? Isso aqui é um dos experimentos mais antigos que a gente conhece. Tão antigo que, ó, o experimento científico termina com sucesso ao cabo de 69 anos. Na Irlanda, investigadores esperaram 69 anos para conseguir capturar um vídeo da separação em que a gota da queda de betume ocorre. Nossa. Olha que doideira, 69 anos E... para essa Nossa gota senhora. cair. Para você ver como ele é viscoso. Certo? Nossa. Muito viscoso. Então, como a gente Muito. estava falando lá do número de Reynolds, que vai determinar lá o escoamento, uma das fórmulas que a gente utiliza, ó, é a viscosidade desse cara. A viscosidade cinemática e a velocidade dele. Então, o que vai determinar vai ser essa viscosidade, o diâmetro desse tubo, porque se esse tubo for muito pequeno, ele vai colar na parede, certo? Se ele for muito grande, ele vai conseguir escoar melhor. Então, o diâmetro faz influência. A gente tem a massa específica, a densidade dele, certo? E a velocidade. Por quê? Imagina ali, se eu faço com que esse cara ele vá devagarzinho, ele vai ter um escoamento laminar. Mas se eu pressiono esse gás, ele vai ter um escoamento turbulento. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Então, ó, aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais animada.
só mostro as fórmulas. Não estou querendo entrar em fórmulas com vocês. Mas acontece o que? Por exemplo, a água ela tem um comportamento laminar e ela também tem um comportamento turbulento. Tudo vai depender da velocidade dela. Então, ali ó, a gente tem o exemplo de escoamento laminar. Olha que interessante, a água cai inteiramente bonitinha. Isso porque ela tem o que? Uma baixa velocidade. Já se eu aumento a velocidade, eu vou ter o que? Eu vou ter exatamente que ela vai ter um comportamento totalmente turbulento. Ó, laminar e turbulento flow. Então vou ver aqui, ó. Pá. Então ó, ele colocou a água ela vai descer devido à pressão. A pressão vai jogar essa água para baixo, né? Por isso tem um tanque ali de água. E aí tem uma mangueirinha. Beleza, provavelmente para analisar. Então aqui ó, ele botou uma agulhinha para ver se essa água ela meio que se direciona. Então, ó, aqui eu tenho o que, ó? Tenho o escoamento laminar, ó. Tá vendo que a água ela tá saindo bonitinho. Ó, o escoamento é totalmente laminar. A água está preenchendo todo o cano. Não sei se vocês estão vendo. Já aí o que ele está fazendo? Está jogando uma tinta, na verdade, né? Só para a gente poder enxergar esse comportamento. Ó, laminar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar essa vazão. Então ele vai botar mais água saindo. Nisso que ele bota mais água saindo, a velocidade aumenta. Então, como a velocidade ela vai aumentar, olha como a água já sai diferente. Olha aqui como ela está saindo todas em gotas. Está vendo aqui? A água saindo em gotas. Nossa. Então agora ela está tendo um comportamento turbulento. E olha agora como a água ela está saindo, ó. Olha que interessante, ela não está saindo mais bonitinha igual da outra vez, ó. Ela está saindo toda dispersa. Então isso é um escoamento turbulento. E ele é influente exatamente o quê? Da velocidade. Então se eu aumento essa velocidade, esse cara se torna mais turbulento. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o diâmetro. Se eu diminuo esse diâmetro, essa água vai ter contato com as paredes, então ela vai se tornar mais turbulenta. Já se eu aumento ela vai se tornar mais tranquila, né? Menos turbulenta. E é claro que vai depender o quê? Da viscosidade dela. Tudo bem, gente? Conseguiram pegar a ideia? Alguma pergunta? Aham. Então, o que a gente vai ter? Ah, professor. Fala. Então, o que a gente vai ter? Não, é só. Rapidinho. Você falou que a água fica turbulenta a partir do momento que aumenta a velocidade, né? Isso aí. Quando você aumenta a velocidade, a água fica turbulenta. Quando você diminui a velocidade, ela tende a ficar laminar. Tudo bem? Aham, entendi. Então, o bem. que acontece? Nós temos aí no sábado um simulado, certo? Certo. Então, esses simulados vão ser 5 questões. E essas questões, eu ainda não escrevi o simulado, vou fazer. E ele vai ser baseado nisso que a gente estudou. Exatamente o que? No escoamento laminar e no escoamento turbulento. Ou seja, o que eu posso perguntar lá? Eu posso perguntar o que é viscosidade, né? Viscosidade é a dificuldade que o material tem em escoar. Vocês querem que eu escreva isso? Quer que eu anote em algum lugar? É bom, né? É bom. Então vamos lá, deixa eu anotar aqui. Prefere que eu anote o quê? Na atividade? Quer que eu mande em PDF? O que vocês preferem? Que aí eu posso anotar na própria atividade. Pra mim, tanto faz. Pode mandar em PDF. Tá. Pode ser PDF bom ter é anotado pra gente dar uma fácil revisão. caso a gente tenha que editar alguma coisa. Beleza. Então, vou ligar aqui a câmera para vocês.
para poder fazer mostrar É os bom pra números. gente revisar a prova física. Então, tá. Então, como eu havia falado, estamos falando sobre escoamento, então esse escoamento, ele vai ser o quê? Ele pode ser laminar ou turbulento. O laminar vai ser ele em linhas retas. O turbulento, ele vai estar turbulento. Então, chegamos a ver o que era viscosidade. Então, é a capacidade que o material tem em resistir ao escoamento. Aí a gente tem que o elemento mais viscoso é o betume. Em que ele demorou demorou 69 anos a escoar. Certo? Então, ó, qual é a ideia? O escoamento ele vai ser laminar e turbulento. Existe um meio termo que a gente chama de intermediário. Mas isso é meio que é só um parâmetro, a gente não vai falar muito sobre ele. E o que a gente vimos que era escoamento laminar turbulento, vimos que era viscosidade, e vimos que o que vai depender desse escoamento é dado pelo número de Reynolds. Ou seja, e esse número de Reynolds, esse RAD, número de Reynolds, ele vai depender de algumas constantes, que estão aqui, ó, que vai ser o diâmetro, a velocidade, a densidade e a viscosidade. Então, diâmetro, velocidade, a viscosidade, ou viscosidade, que é o μ na verdade, só troquei a letra aqui, deixa eu ver se eu... E o outro que é a massa específica ou a densidade, que é a mesma coisa.
Alguma pergunta? Então aqui, ó, pequena fotinha, ó, de como que é o escoamento turbulento e como é o escoamento laminar. Então, se eu aumento a minha velocidade, eu vou ter um escoamento que ele vai tender a ser turbulento. Se eu tenho um cara que ele é menos viscoso, né, se eu diminuo a viscosidade, ele vai tender a ser turbulento. Pensa lá, naquele betume. Ele mal demora para poder escoar. Então ele não vai ter um comportamento turbulento. Ele não vai sair assim, porque ele mal está escoando. Então ele vai sair o quê? Laminar. Tudo bem? Perguntas? Tudo bem. Então, questões aí do simulado, para ficar bem tranquilinho. Posso perguntar quais são os tipos de escoamento, laminar e turbulento. Posso perguntar o que define um escoamento, qual é a constante que define o escoamento. E a gente sabe que é o número de Reynolds. Eu posso botar quem o número de Reynolds depende, né? Diâmetro, viscosidade, massa específica e viscosidade do outro. Né? Dinâmico, cinemático, por aí vai. Certo? Tá. Posso botar uma figura e falar, esse é um que tipo de escoamento é esse? Certo? Certo. E aí peço para vocês se identificarem. Então aí eu acho que já dá até umas 5 questões. Alguma pergunta, gente? Acho que não. Professor, essa matéria é bem legalzinha. 0 perguntas. Show?